1-1 no duelo na Arena MRV, jogo que teve a despedida do ídolo Hulk, não atuou, mas foi homenageado no estádio na Arena MRV. Galo vencia pelo placar de 1-0, Cassierra. Aos 22 do primeiro tempo, Galo cedeu o empate na reta final do jogo, 44 do segundo tempo, Arthur Cabral para o Botafogo. Para análise desse jogo, ele comentou, acompanhou de perto da Arena MRV. Um abraço, comentarista Itatiaia, chega mais, Edu Panzi. Alô, Hugo, um abraço pra você, pro Vini, pra quem se liga no apito final. Pois é, né, Hugo? Gosto amargo, porque o Atlético vencia o jogo por 1-0, não fazia um jogo ruim, pelo contrário. E aos 45 minutos, num lateral, Vitor Hugo falhou, Alonso falhou e o Arthur Cabral empatou o jogo. O jogo que estava nas mãos do Atlético, o Galo fez 1-0 aos 22 minutos do primeiro tempo. Aliás, fez um bom primeiro tempo, foi superior, foi melhor do que o Botafogo. Num primeiro tempo equilibrado, é verdade, o Botafogo também criou suas chances, mas numa jogada que iniciou sendo construída pelo Cassierra, num trabalho de pivô que ele fez ao longo do jogo inteiro. Meio de campo, recebe a bola de costas com marcação do zagueiro, faz o giro, ganha, enxerga um companheiro passando pelo lado, no caso do gol, o Coelho, e aí o Cassierra toca e corre para a área para receber. Coelho fez o cruzamento, uma rebatida, a bola sobrou nos pés do centroavantão, ele com muita calma, muita frieza ainda ajeitou e fez 1-0 pro Galo. O Galo tirou um pouquinho do pé do acelerador, deu a bola pro Botafogo, que controlou com a bola, mas não criou. Porque o Atlético se defendeu bem, muito bem organizado, com o Natanael fazendo um zagueiro pelo lado direito, o Coelho ala direita, mais uma vez o Lodi como ala pelo lado esquerdo, Thomas Pérez hoje foi o volante ao lado do Maicon e o Minda jogando um pouco mais centralizado, com o Bernard pela esquerda e o Cassierra de centroavante. Quando o Galo atacava, obviamente, o Coelho se transformava num ponta pelo lado direito, e foi assim no primeiro tempo. Na segunda etapa vieram as alterações, o Roman saiu com cãibra, entrou o Vitor Hugo, zagueiro. O Alexander entrou na vaga do Bernard, que saiu com um problema no tornozelo, me parece. Coelho e Minda, exaustos, saíram, entraram Renier e Cissé. E aí que o bicho pega, né? Saiu Bernard, Coelho e Minda. Entraram dois jogadores de meio de campo, volantes, segundo volantes, Alexander e Cissé, e um atacante ali, um meio atacante, que é o Renier, né? Que tem características completamente diferentes do Coelho, o que demonstra desequilíbrio do elenco do Atlético, e mais uma vez o Dudu foi preterido. E nem dá pra criticar o Barba. Talvez eu também preterisse o Dudu, que não vem jogando absolutamente nada. E aí, no finalzinho, depois das mexidas, o Botafogo também mexeu muito, veio aquela cobrança de lateral e o gol do Arthur Cabral. Aqueles 3 pontos que pareciam certos, uma grande vitória contra o Botafogo, foram manchadas pelo gol no finalzinho. E o Atlético amarga mais um empate no Campeonato Brasileiro, 2 pontinhos desperdiçados na rodada, e agora vai ter que correr atrás, vencer o Mirassol na próxima rodada e buscar pontos contra Vasco ou Corinthians fora de casa antes da parada para a Copa, Hugo. Valeu, Panzi, 11h22. Pensando em trocar ou comprar um veículo? HS Veículos é o lugar certo, a maior revenda de veículos seminovos de 7 Lagoas e região. Carros de qualidade, procedência, garantia e ótimas condições de financiamento. Na HS você tem credibilidade e segurança para adquirir seu veículo. Acesse e conheça o Instagram, @HS Veículos. Tradição em 7 Lagoas, Avenida Raquel Teixeira Viana, 434 no Canaã. WhatsApp tá na mão, 31 3771 0300, 31 3771 0300. Venha fazer um ótimo negócio na HS Veículos. Vamos acompanhar o que disse o técnico Eduardo Domingues, o Barba, após o empate do Galo em casa. Sí, los últimos 2 partidos se dieron con esas características y lamentablemente nos quedamos con ese sabor a derrota, pero no es una derrota. Pero el sabor y la sensación, claro que cuando el equipo hizo un gran esfuerzo, hizo un buen partido, con un equipo que viene creciendo, y lo difícil que es abrir el marcador. Y lo estamos consiguiendo, estamos generando situaciones para aumentarlo, no lo pudimos conseguir. Y nada, tenemos que hablar, mostrar jugadas, ver situaciones, pero no deja de ser de un rebote. Teníamos superioridad en el área, un rebote,
lamentablemente en estos momentos sensibles o delicados estamos pagando muy caro un rebote, muy caro. Siento que lo podemos hacer mejor, pero no deja de ser lamentablemente un rebote. Hoy no pudimos contar con 2 jugadores que son importantes en esa situación. Entonces, y ellos tienen 2, 3 jugadores importantes en esa situación y de un lateral te quieren generar peligro. No sabría decirte, porque al hombre que buscan siempre tampoco cabeció y quedó, digamos, le pegó a otro y quedó el rebote vivo dentro del área. Puedes trabajar un montón de cosas, pero cuando hay situaciones que en este momento delicado, si por ahí le pegaba, iba para otro lado, estaba un jugador nuestro y le sacaba. Y estamos hablando de otra cosa, lamentablemente. Pero lamentablemente estamos en esta situación y el equipo hizo un muy buen partido. Y si nos vamos a quedar solamente en una situación, hay que corregirla, porque no nos permiten ganar. Pero de esta forma me parece que vamos a conseguir mucho más triunfos que empates ou derrotas. Tá confiante, projetando o Galo mais pra frente, entendendo essa dificuldade que o Atlético tá tendo, né? A coisa tava saindo, vencer pelo placar de 1-0, o time tava indo bem, esquecendo, claro, né, o que aconteceu dentro da Copa Sul-Americana, mas no Campeonato Brasileiro o Galo vinha bem, buscava essa boa sequência dentro do Brasileirão. São aí as palavras, a avaliação do Barba. Hugo, acho que as palavras elas não servem de consolo pro torcedor, que tá muito chateado, tá irritado até agora. Sim. Porque é um empate com um sabor amargo, é sabor de derrota, você vencendo o jogo até os 45 do segundo tempo. Então é um Atlético que não consegue passar confiança pro seu torcedor. Não consegue engatar uma sequência boa de vitórias no Campeonato Brasileiro. Até acho que no jogo de hoje ele foi melhor do que o Botafogo na maior parte do tempo. O Atlético teve oportunidades para matar o confronto, criou pelo menos 2 grandes chances no segundo tempo e acabou desperdiçando. Mas se não deu para matar o jogo, segura 1-0, né? São 3 pontos da mesma forma e aí não dá para aceitar um gol que o Atlético toma de lateral. Uma jogada de lateral, o Atlético numa desatenção total. O Vitor Hugo erra o tempo de bola, não consegue ganhar pelo alto. Júnior Alonso tá marcando, mas a bola bate nele e acaba sobrando pro Arthur Cabral, que tava livre. O atacante do Botafogo, o que faz a função de camisa 9, livre na área, era o Tomás Pérez, que estava na marcação, ele descuida e ele fica completamente livre para fazer o gol. Então, tantos jogos que a gente tem que analisar do Atlético aqui e falar a mesma coisa. É falta de atenção, é a desconcentração. Eu acho que eu só vi o Atlético 100% focado e concentrado na partida contra o Cruzeiro, porque aí tem um ingrediente extra, que é o fator clássico, é a mobilização, mas são pontos que vão ficando pelo caminho e lá na frente você vai lamentar. O Atlético poderia ter dado um salto na tabela, não conseguiu e ainda fica muito próximo da zona do rebaixamento. Tem o nosso Vini Andrade, 11h27, eu quero mais do Galo, mais do Atlético aqui dentro do apito final, ele chega, boa noite, Cláudio Rezende. Um abraço, boa noite a você também, Hugo Sérgio, amigos do apito final da Itatiaia, deste domingo, que foi de despedida do Hulk, muita emoção na Arena MRV antes da bola rolar, e o jogo estava caminhando para uma vitória importante no Campeonato Brasileiro. De novo, o Galo repete erros. E como aconteceu lá no Uruguai, a vitória nas mãos, o time deixa escapar e aí fica aquela situação complicada, porque são pontos que lá na frente fazem falta no campeonato de pontos corridos. De novo, o técnico Barba Domingues admitiu que o time jogou bem, mas tem que ser mais atento, tem que definir as partidas e não pode dar esse mole como deu de novo. Agora foi em casa na Arena MRV. Atenção você, tá pensando em trocar de carro? Então presta atenção nesse recado. Na Carros do Guga tem opção para todo mundo, do Uno ao BMW. São veículos seminovos, revisados, com procedência garantida e prontos para rodar. E atenção, se você quer vender o seu carro, deixe com a gente.
Trabalhamos com consignação, cuidamos de todo o processo para você vender rápido, com segurança e pelo melhor valor. Então é isso aí, não perca tempo. Vem para Carros do Guga e faça um baita negócio. Chame no WhatsApp 31 DDD 996440792. 996440792. Carros do Guga. Agora é Copa do Brasil. Quarta-feira o Galo vai à Fortaleza Arena Castelão contra o Ceará. Primeiro jogo 2-1. Em casa, joga pelo empate para avançar às oitavas de final. Não dá nem pra piscar, agora a Copa do Brasil já bateu na porta, hein, Vini? Agora não dá pra ficar lamentando mais o que passou no Campeonato Brasileiro. É outra competição, o Atlético não pode ficar de fora das oitavas da Copa do Brasil. Tem que, pelo menos, empatar o jogo, porque a gente tá falando de Copa, e aí o que importa é classificação. Só que o Atlético fora de casa é um filme de terror. Vai pegar um Ceará, o que também tava numa fase ruim. O Ceará caindo na tabela na Série B, não vence há 4 rodadas, perdeu o último jogo para o Atlético Goianiense, então também vive um momento de muita pressão, a torcida bastante na bronca. O bom amigo é aquele que fala o que você precisa ouvir, não é o que você quer ouvir, não. O Atlético, ele tem 15 jogos no Campeonato Brasileiro, ou seja, restam 4 para acabar o turno. O Atlético tem 18 pontos. É muito perigosa a situação do Atlético, Pedro Abílio, porque você tem o Mirassol, como disse o Cláudio, mais 2 jogos fora de casa. Fora de casa, a campanha do Atlético é horrorosa. Mas olha o detalhe. Você tem a obrigação de vencer o Mirassol, não porque você é melhor, por causa de investimento, não. É pela tabela. Para ir a 21 pontos. E você vai ter que vencer pelo menos um dos dois, Vasco e Corinthians, para ir a 24 pontos. Para você, no retorno, ter a oportunidade de fazer menos pontos para somar 45, fazer pelo menos 21. Porque do jeito que lá vai indo, a situação do Atlético do retorno pode obrigá-lo a fazer um retorno superior ao turno. Sabe? E aí a pressão é muito grande. É faca no pescoço. É difícil para clube grande trabalhar com essa pressão. Ó, o meu turno precisa ser melhor do que o turno, senão eu vou cair. Então, essa reta final do Atlético, até a parada para a Copa do Mundo, é Copa do Mundo. O Atlético não pode deixar escapar ponto besta como deixou hoje. Não porque o adversário fosse ruim ou porque o jogo estava uma teta, mas é porque eram 45 minutos do segundo tempo e o jogo estava 1-0 pro Galo. Então, olho nessa sequência. O Atlético não pode terminar o turno fazendo com que ele seja obrigado a fazer um retorno muito melhor, porque isso é difícil pra caramba. Você viu a prefeitura